Hoje eu vou falar um pouco dessa lesão aí, que a jogadora Macris sofreu contra o Japão nessas Olimpíadas de Tóquio em 2021. Mas claro, caso você não me conheça, eu me chamo Vinícius, sou estudante de Medicina pela Escola Superior de Ciências da Saúde e caso você goste desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aí no canal. Bem, antes de tudo, antes de falar necessariamente dessa lesão, é interessante que você entenda algumas estruturas que existem no nosso tornozelo. Então, dá uma olhada nessa imagem aqui. Isso daqui é um pé, tá? Caso você não esteja reconhecendo, é um pé. E eu quero que você preste atenção, não nesses ossos, até porque nem tem o nome deles aqui, mas eu quero que você perceba que os ossos, de maneira geral, eles se unem entre si e também entre outros ossos adjacentes a eles por ligamentos. Então, nesse exemplo aqui, a gente pode ter ligamentos que ficam atrás do nosso tornozelo, na região posterior, como são esses dois aqui. A gente também tem ligamentos que ficam anteriores ao nosso tornozelo, que são esses ligamentos tibiofibular anterior, ligamento talofibular anterior. E por fim, a gente tem alguns outros ligamentos que ficam tanto mediais ao nosso tornozelo, quanto laterais a ele. Nessa imagem aqui não tem como a gente dar uma olhada nos ligamentos mediais, porque eles estão, como essa imagem é uma imagem em 2D, eles ficariam atrás delas, né? Atrás dessa imagem. E também nessa lesão que a jogadora Macris sofreu, eles não são tão relevantes assim. Por isso que eu peguei essa imagem, porque o que importa nessa lesão que a jogadora sofreu são os ligamentos laterais ao tornozelo. E isso acontece por um simples motivo, o tipo de entorse que ela sofreu. Se você reparar bem nessa imagem aí, frame a frame, do momento em que ela sofreu essa lesão, embora seja uma imagem difícil, a gente consegue deduzir algumas coisas a respeito dela. A primeira é que é uma lesão um pouco comum, não é raro de acontecer, é bem previsível na realidade. E segundo, o prognóstico dela vai depender de alguns exames de imagem que certamente serão solicitados lá no Japão. Bem, aqui eu peguei uma outra imagem que está ali basicamente exemplificando ali todos esses ligamentos que eu falei para vocês, aqui nessa região posterior do tornozelo, na região anterior, lá atrás na região medial e aqui do lado a região lateral. Gente, coloquem isso na sua cabeça. Sempre que a gente tiver uma torção de tornozelo, vai ter pelo menos algum grau aí de estresse nos seus ligamentos. Pode ser um estresse leve, pode ser um estresse moderado e, dependendo do caso, pode ser até um estresse grave. Mas eu acho que você já entendeu mais ou menos como que funciona essa dinâmica aí dos ligamentos. É claro que existem alguns ligamentos que ligam os músculos de determinada região ao osso ou até mesmo a outros músculos, mas como a gente está falando especificamente do tornozelo, eu não vou entrar no mérito disso daí, beleza? Agora vamos dar uma olhada nos tipos de entorse, porque cada tipo de entorse pode se influenciar no tratamento que a paciente ela pode ser submetida. Por exemplo, nessa imagem aqui a gente percebe os 3 tipos principais de entorse, existem outros tipos, tá? Não ache que é tão simples assim, mas a gente tem os entorses clássicos, né, de inversão, de rotação e eversão. Quando a gente está falando de entorses por inversão, eles são os mais comuns de acontecer. Acontece no futebol, vôlei. Eu vi um caso raro que aconteceu em natação, mas tipo caso esporádico, mas esses esportes em contato em geral, de maneira geral, eles têm bastante torção por inversão e provavelmente se você praticar aí algum esporte, se você não sofreu isso daqui em algum momento da sua vida, provavelmente você conhece alguém que tenha sofrido, porque realmente é uma parada muito comum de acontecer. Já esse entorse de rotação, ele é mais comum, ele é mais frequente em esportes também de contato, porém mais relacionados ali ao basquete, né? Porque a pessoa ela precisa pegar um impacto, um impulso, né? Para poder dar um dunk. Normalmente ela precisa para fazer aqueles... Pô, esqueci o nome. É o drible, só que no basquete eles não chamam de drible, eles chamam de outro nome. Mas enfim, quando eles fazem esse drible no basquete, eles normalmente jogam o corpo para o lado e vão para outra direção. E isso daí pode fazer uma rotação e gerar uma entorse em seu tornozelo. E por fim, e um pouco raro de acontecer, existem esses entorses por eversão, que é bem raro, né, como eu citei para vocês, de acontecer, mas pode acontecer em vôlei, basquete, futebol também. E embora ele seja assim mais raro de acontecer, ele tem uma gravidade um pouquinho maior, porque esses ligamentos mediais, que são os que são afetados nesse tipo de torção, eles são
um pouco mais curtos do que os laterais quando acontecem aí os entorses por inversão. Bem, eu acredito que agora você entendeu mais ou menos como que funcionam aí esses tipos de entorse, beleza? Voltando aí à imagem da jogadora Macris, a gente percebe claramente que estamos diante de uma torção por inversão em seu tornozelo do lado direito. Como não temos acesso a nenhum exame de imagem que ela foi submetida, não tem como eu dizer qual o grau de entorse que ela sofreu nesse momento aí dessa lesão. E é justamente por isso que eu vou apresentar para você os 3 tipos principais de lesões que podem acontecer quando você é vítima desse tipo de entorse, que são os estiramentos de ligamentos, que são quando você pega o seu ligamento e estica ele um pouco mais além do que ele suporta, então vai acontecer ali um processo inflamatório nessa região, não tão intenso quanto os mais graves, mas ela é uma lesão que a pessoa precisa ficar em repouso. Agora, quando a gente dá um passo mais para frente e fala de lesões um pouco mais graves, como as rupturas parciais de ligamentos relacionadas à entorse por inversão, elas são realmente mais graves. Eu já fui vítima de uma dessa, dói pra caramba, vocês não fazem ideia, quer dizer, caso você também já tenha acontecido contigo, você vai ter ideia. Não é legal e nesse momento você tem uma gravidade maior porque além desse ligamento ele estar estirado, ele rompeu um pedaço desse ligamento, então ele precisa se recuperar e, portanto, a recuperação e o tempo que essa pessoa vai precisar de fisioterapia é um pouquinho maior. E por fim, o mais grave de todos é caso o ligamento da pessoa, caso ela sofra esse tipo de torção por inversão, é o ligamento dela se romper por completo. Então, caso isso daí aconteça, a dor vai ser bem maior, o prognóstico vai ser um pouco mais pessimista do que os anteriores e o tempo de recuperação consequentemente, será bem maior. Como a gente não tem aí acesso ainda aos exames de imagem que a jogadora Macris ela foi submetida, eu realmente não posso dizer para você qual foi o grau de estiramento ou de ruptura que houve ali nos ligamentos laterais do tornozelo de Macris. O que eu posso dizer com certeza é que houve ali um dano nesses ligamentos dela, justamente porque quando você para ver aí a imagem, o pé dela faz quase que um ângulo perpendicular com o solo e o corpo dela. Isso é um fator clínico bem evidente para uma lesão em seus ligamentos. Eu poderia falar um pouco sobre o prognóstico, da nossa jogadora, se ela pode voltar a jogar no futuro, quanto tempo, como que será o tratamento dela, porém eu vou me abster disso justamente porque faltam ainda algumas informações clínicas, laboratoriais e de imagem para poder falar com mais propriedade a respeito do caso. Por isso, caso essa novela ganhe novos capítulos, eu vou fazer questão de fazer novos vídeos aqui. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui mesmo, espero que vocês tenham gostado e entendido aí mais ou menos o que aconteceu. E um abraço, gente. Até o próximo plantão. Fui!